E aí, meu nome é Pedro. Bom, o vídeo dessa semana vai ser um pouquinho mais simples, eu não vou nem mostrar a cara, vou só gravar a tela para mostrar o projeto que eu desenvolvi essa semana, porque eu tô com alguns projetos e acabou chegando essa ideia na minha cabeça para facilitar alguns processos de desenvolvimento de texto e tal. Bom, vim só apresentar meu projeto, né, um gerador de imagem de texto. Gera uma imagem PNG com fundo transparente que contém o texto utilizando uma fonte TTF, né, um arquivo de fonte TTF. E ele tem também uma interface gráfica aqui que eu fiz para poder facilitar a navegação, para caso quem não saiba usar o terminal, né? Basicamente ele vai pegar um arquivo de fonte, vai girar o texto especificado por mim usando essa fonte, vai colocar na cor que eu especifiquei também e vai colocar esse texto com os parâmetros que eu escolhi num PNG de fundo transparente. Aqui tem os requisitos, tá? Eu tenho aqui o repositório, eu estou no meu repositório no GitHub, eu vou deixar o link na descrição para quem quiser acessar. Mas aqui estão os requisitos, o Python, o Pillow foi a única biblioteca que eu precisei instalar externa. Ah, e o PyInstaller também é importante, para caso você queira gerar um aplicativo. Se não, ele já está disponível aqui no GitHub para baixar. E um arquivo de fonte TTF de sua escolha, e eu deixei o link aqui redirecionando para um site em que é possível baixar. A instalação e o uso são bem simples. Se você quiser só baixar o Python e instalando tudo via terminal, você consegue também sem problema algum. Basicamente você vai colar no repositório, né? Tem dois arquivos só, o Windows e o txtgm.py, o resto é um readme e alguns exemplos de imagens geradas. Vai instalar a única dependência necessária, né, que é o Pillow, que é uma biblioteca do Python para poder gerenciar imagens e editar imagens, umas coisas assim. O uso via terminal, tem aqui o exemplo, eu vou mostrar o exemplo na prática. E tem também o uso de interface gráfica aqui, e aqui tem alguns exemplos de imagens que eu gerei com fundo transparente. Beleza? Ok, vamos passar para o código então, né? Bom, o funcionamento é bem simples, eu vou rodar aqui o window só para mostrar, tá? A gente tem aqui rodando a interface gráfica, para quem quiser usar direto ela aqui, ó. Você especifica primeiro o tamanho do texto, especifica o texto que você quer escrever, né? Então, sei lá, vou colocar meu nome mesmo. O caminho da fonte tem esse botão browse aqui, então ele vai redirecionar para os arquivos e eu consigo pegar aqui a fonte que eu quiser. Vou usar o basicão aqui mesmo, vai. Uma Arial Bold mesmo, tá bom. Deixa em Caps Lock também. Tá, então tamanho 1024 pixels de altura, né? Texto, meu nome, caminho da fonte, beleza, já defini. Você escolhe a cor, vai passar para um color picker aqui. Eu posso escolher em detalhe a cor que eu quero. Vou pegar esse verdão aqui, bem simples, tá? Vou dar um aqui. Tendo esses quatro parâmetros aqui, eu posso clicar em qualquer um desses três botões. O Clear, ele vai limpar tudo, eu vou mostrar ele daqui a pouco. Mas eu vou primeiro clicar nesse aqui, Color on Background. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa cor que eu especifiquei, esse verde, e vai usar na cor de fundo. Então ele vai inverter, ele vai colocar o verde que eu escolhi no fundo e o texto vai ficar transparente, tá? Então eu vou clicar ele aqui, beleza? Apareceu aqui imagem invertida. Se eu for no meu explorador de arquivos, ele aparece aqui para mim a imagem do jeitinho que eu pedi, certo? Então é o meu nome com fundo verde e Arial Bold em Caps Lock, ok? Eu digitei tudo em Caps Lock, então ele vai retornar para mim Caps Lock. Se eu digitasse normal, ele retorna normal. Ok, se eu clicar no outro, né, Color on Text, ele inverte. Ele vai colocar o fundo transparente e a letra verde. Então vou dar aqui um OK e ó, já apareceu aqui. Repara que ele está redirecionando para minha pasta de imagens direto no Windows, tá? Eu ainda tenho que testar algumas coisas, mas se eu não me engano já está funcionando para Mac e para Linux também. Ele vai aparecer para você dentro dessa pasta Fantastic. Se não existir essa pasta, ele cria automaticamente também, tá? Para ficar mais fácil de organizar os arquivos. Tá aqui o arquivo da imagem, fundo transparente, letra verde, beleza? E se eu
clicar em Clear. Se eu quiser refazer o projeto, usar outra fonte, outra cor, outro tamanho, é só clicar em Clear, limpa tudo. Beleza? E tem também a opção de usar ele em formato de cliente de terminal ou biblioteca, que é inclusive que essa janelinha está fazendo aqui, né? A janela, para quem não manja muito de Python, ele está importando o TextGen, que é o gerador de texto mesmo, como se fosse uma biblioteca. Então você pode utilizar isso em outros projetos se necessário. Eu coloquei essa possibilidade. Existe essa possibilidade no projeto. Coloquei como uma via de uso. Tá? Outra via de uso é via terminal. Então eu já estou aqui com o terminal aberto. Só que com o terminal eu achei que tem muitos parâmetros, então por isso que eu passei para outras maneiras de executar ele. Então toda vez que eu quiser executar ele via terminal, eu vou ter que digitar Python textgen.py, aí eu coloco o tamanho da fonte, aí eu coloco o texto que eu quero escrever, aí eu coloco o arquivo da fonte, coloco a cor do texto que eu quero, e aí eu coloco se eu quero inverter ou não, né, que é opcional, inverte aqui, menos inverte aí, opcional. Se eu colocar esse texto aqui, por exemplo, que eu estou usando fonte Cloister Black, der um Enter, ele vai criar para mim também lá na minha pastinha de imagens, Fantastic, ele aparece aqui já para mim, ó, certo? Aqui, ó, beleza? E eu posso inverter também, então se eu der menos invert, deixa eu trocar para white, né? Para ficar mais fácil de ver. Vou trocar aqui para white, der um invert, der um enter, ele mostra aqui também, ó, girou, tá nesse caminho aqui, pode ir lá buscar. Então se eu for lá, clicar aqui, ó, ele aparece, beleza? Então tá aqui o arquivo, beleza? Esse fundo aqui é transparente. A letra, na verdade, é transparente e só o fundo é branco. Beleza? São exemplos de uso aqui. Então, tem 3 formas de usar: por terminal, importando biblioteca, que esse aqui tem um exemplo no window.py para quem quiser verificar no código, e o TextGen. Ok? Ah, eu quero gerar um executável para ficar mais fácil, para não ter que ficar mexendo no editor de código toda vez, sem problema. Eu tenho um guia, né, o README, para quem já sabe um pouquinho de usar o terminal. Existem maneiras de gerar executáveis a partir do projeto Python, então eu posso só copiar e executar esse código aqui, ó. Até no meu repositório, tá aqui, ó, no Windows, né? PyInstaller OneFile window.py, então vou copiar esse comando daqui, vou colar, vou dar um Enter. Ele tá pegando tudo aqui, vai gerar o executável para nós. Ele vai aparecer nessa pasta dist aqui, tá? Acho que ele buildou. Se eu for aqui em dist, ele aparece aqui, ó, window.exe. Vou clicar aqui com o botão direito para revelar no explorador de arquivos. E ó, tá aqui. Se eu clicar nele, ele vai abrir direto para mim a janela. Olha lá, carregou, beleza? E aí tem todas aquelas funcionalidades que eu expliquei, certo? Vou até pegar ele aqui. Já que ele tá buildado, eu vou trocar ele aqui, que eu tava com uma versão antiga dele. Vou renomear para Fantastic. O ideal é ter ele em acesso rápido, né? Se eu estiver fazendo algum desenho, não sei, no Canva, por exemplo, eu quero ter acesso rápido a esse projeto, então eu só clico aqui e ele vai abrir para mim. Aqui, pronto, já está aberto e aí eu consigo fazer o que eu preciso fazer, gero o que eu preciso gerar, ele vai aparecer por padrão sempre na pasta imagens, e aí se eu estiver fazendo alguma edição ou alguma coisa assim, ele sempre aparece já tudo prontinho para mim. Repara que o nome ele sempre aparece com o nome da fonte, né, Arial Bold, o texto que eu escrevi, né, em caps lock e a cor depois, né. Aqui no caso está em hexadecimal, né, 00FF00, que representa o verde, o mais verde que a gente tem possível. Para que é interessante esse projeto? Justamente para projetos mais de design, de arte, em que você tem que fazer alguma coisa de forma um pouco mais dinâmica e às vezes o editor que você está mexendo é muito complicado de mexer com as fontes ou muito complicado de editar as cores das fontes. Então isso aqui já pode ser uma mão na roda para gerar as coisas de forma mais rápida. Ah, mas eu estou mexendo com um projeto que é 4K, então você
pega o tamanho da fonte e você só aumenta ele, que ele vai ter uma resolução mais alta. Sem problema nenhum, e tudo gerado de forma automática já para você, já organizado na pasta de imagens, tudo certinho, beleza? Então esse é o funcionamento do sistema, tá? Bem simplesinho. Agora eu vou deixar para explicar o código, então vamos passar para o código. Bom, o TextGen ele usa o argparse, que é uma biblioteca nativa do Python, o Pil, que é o Pillow, né? O editor, basicamente o editor de imagens entre aspas do Python, e o OS, que é uma biblioteca também nativa do Python. E aí eu vou passar aqui para baixo primeiro, que é para identificar, né? Se a gente estiver na main, ele vai usar o argparser para identificar os parâmetros, deixar tudo em ordem, ver se está tudo certo. Vai fazer o parse desses algoritmos e aí ele já joga todos esses algoritmos, não, desses argumentos, né? Vai passar todos esses argumentos depois para a nossa função createImage. E aí esse createImage é onde a mágica acontece basicamente, né? Então a gente tem o tamanho do texto, o texto em si, o caminho da fonte que a gente vai usar, a cor da fonte e o inverter cor, que por padrão está em falso. Eu defini também a variável background aqui, que é só para registrar a cor transparente em RGBA, tá? Então vermelho 255, verde 255, azul 255, transparência 0, então ele vai ficar transparente, 100% transparente. A gente vai verificar se o invert for true, então se eu colocar o menos menos invert lá no terminal, significa que esse invert vai deixar de ser falso. Esse falso é só por padrão. Então se ele for verdadeiro, eu só inverto os valores de background e color, tá? Então color vai receber background e background vai receber color. Então eu estou trocando as cores de lugar. E isso já vai ser empregado no código inteiro de forma automática. Então eu começo definindo a fonte, certo? Carrego a fonte, crio a imagem temporária para poder medir o tamanho do texto, né? Então eu crio uma imagem de 1 pixel, 1 por 1, desenho essa imagem, vou medir o tamanho do texto com essa função e aí eu crio a imagem depois com fundo transparente aqui com RGBA e desenho ela. Aí depois disso eu só desenho o texto na imagem usando a fonte que eu quero, nomeio o arquivo PNG já, né, com o fundo transparente e o texto escrito, salvo ele em forma de PNG nesse caminho aqui para arquivo e depois eu só fiz uma verificação bem simples aqui para saber se o usuário que está usando esse sistema está usando o Windows, Mac ou Linux. Então, se ele estiver usando o Windows, ele vai usar esse bloco de código aqui. Como meu sistema operacional é Windows, é só esse aqui que está aparecendo. Se eu usar Mac, provavelmente ele vai aparecer esse aqui, tá? E se eu usar Linux, ele vai aparecer provavelmente esse aqui. E aí, mas isso aqui é só para definir o caminho para onde a imagem está sendo direcionada, né? A imagem final, o resultado final. E aí no final, se eu tiver o parâmetro invertido, né, inverter como true, né, se eu mandar ele inverter, ele só coloca no final aqui o inverted para mostrar com o nome do arquivo, né, no nome do arquivo que a imagem foi invertida, salva a imagem e eu mando um return em formato de string para avisar, ó, a imagem foi salva no caminho tal do arquivo. Por que que eu usei return em vez de print, né? Porque eu posso usar o print aqui e posso usar também mensagens pop-up no meu arquivo de window. Então o window, a gente está usando o Tkinter, que é padrão do Python, só criamos uma janelinha bem simples, não vou nem entrar muito em detalhe aqui. E ele está retornando, cadê? Create image aqui, ó. Message, create image, e aí depois ele manda um message box, que é tipo uma janelinha pop-up ali, e manda o message, que é o que está sendo retornado desse create image, certo? Na janela principal você coloca ali os componentes que você quer na janela, então eu coloquei uma label, algumas labels na verdade, né? Coloquei alguns botões também
E aí cada botão você comanda uma seleção. Então, por exemplo, botão para selecionar uma fonte, ele vai usar a função select font. Então, browse select font, eu vou lá na função select font e aí eu uso para ele buscar para mim, né? Ele vai abrir aquele navegador de arquivos, né? O explorador de arquivos padrão do Windows, filtrando para mim de forma que ele apareça só arquivos de fonte ou arquivos .ttf, ok? Padrão. E aí a seleção de cor ele vai no Color Chooser também, que é basicamente também uma ferramenta nativa do Windows, então ele já está fazendo tudo isso automaticamente para mim. O Clear ele só vai setar todas as caixas de texto para vazio, por padrão. O Generate Image ele vai gerar o texto colorido no fundo transparente. E o Generate Image Inverted ele vai gerar o texto transparente no fundo colorido. Eu repliquei a função, não é o ideal, mas é um projetinho pequeno que eu estava fazendo, então para mim não fazia tanta diferença. Mas eu sei que isso aqui pode ser otimizado ainda. E por fim os 3 botões também, né? Claro, para gerar a imagem invertida e limpar. Ok? Bom, o projeto de hoje foi bem simplesinho, eu não, nem queria codar, na verdade só queria mostrar, fazer um showcase do projeto que eu fiz. E se for interessante para você usar, fique à vontade, pode baixar o projeto, ele está aberto ali no GitHub para quem quiser fuçar nele, tá com o código completo. Não sei se ele é realmente útil para mexer com design, essas coisas, mas era algo que eu estava querendo testar, saber se funcionava, se era viável fazer. Acabou que deu super certo, então era mais algo para dar uma exercitada só no código um pouco, projetinho bem simples, beleza? Então é isso aí, pessoal. Obrigado para quem ficou até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se vocês quiserem comentar também alguma ideia de projeto que possa ser feito, podem ficar à vontade. Sintam-se encorajados a sugerir outros projetos para poder criar aqui. E muito obrigado. Fico por aqui. Valeu, falou.